esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, equipe litúrgica aqui presente e os que acompanham esta nossa Santa Missa pela Web Rádio Mãe Imaculada, pela nossa FM 87,9, pelo Facebook da nossa paróquia e YouTube. Nós estamos celebrando este domingo da Santíssima Trindade. É uma celebração que nos chama a um dos aspectos fortes do cristianismo, a comunhão, que é fruto do amor. Essa temática nos leva a compreender a importância da gente, ao olhar para a Santíssima Trindade, também perceber como nós devemos nos esforçar para vivermos esses aspectos da unidade. Tudo que Deus faz é ímpar, tudo que Deus faz é único. No entanto, Deus criou tudo dentro de uma organização perfeita. Quando Deus criou todas as coisas, e nós sabemos do relato da criação, tudo estava ordenado. Então Deus, para que tudo continuasse ordenado, deu à terra a criação do homem, depois da mulher. E nós teríamos só que cuidar do que Deus fez, administrar o que Deus criou. No entanto, tudo estava organizado, tudo estava, de certa forma, tudo estava já distribuído. No entanto, porém, e infelizmente, entra o pecado na história, porque o homem desobedece a Deus. O que estava tudo ordenado, perfeita comunhão e unidade perfeita com Deus, é exatamente cortado pelo homem. Se não tivéssemos pecado, não teria morte. É por isso que nós temos que entender o que é que aconteceu na história da salvação. O pecado entra na história pela desobediência de Adão e Eva. E a partir daí,
Deus quer o tempo todo manter essa unidade com a humanidade. Ele vai mandando no Antigo Testamento todas aquelas pessoas e grandes homens e mulheres que deram testemunhos dele para refazer essa aliança quebrada pelo pecado de Adão e Eva. Os profetas, os patriarcas, isso tem aí uma infinidade de gente que vieram em nome de Deus para salvar a humanidade. Falo de Noé, falo de Moisés, falo de Abraão, de Isaac, de Jacó, olhe, muita gente. Os homens continuam quebrando a unidade com Deus. Você pegar todas as histórias destes grandes homens, tem sempre uma situação do mal querendo cortar essa unidade. Chega um tempo em que Deus, Pai Criador, manda o seu filho, depois de tantos profetas. O último dos profetas da linhagem profética foi João Batista. E aí ele manda o seu filho, que é ele, para a terra, para manter essa unidade num esforço muito forte, incalculável, de nos salvar. Porque Deus queria e Ele quer fazer de novo o laço que foi desatado, não por Ele, mas por nós. Então Ele manda Jesus ao mundo para dizer assim: já que eles não respeitaram os que eu mandei antes, vou mandar agora o meu próprio filho. Vocês sabem daquela história da vinha que Jesus fala, né? Aquele homem que tinha uma vinha, que arrendou, depois mandou empregados para tratar com os arrendatários, eles não mataram, não deu certo. E ele diz: agora vou mandar o meu filho para ver se eles vão resolver esse problema. E aí, quando o filho chega, eles matam também o filho. Essa é a história, né? É mais ou menos isso. Então Deus manda Jesus ao mundo e diz assim: agora ele vai ser homem e Deus vivendo com eles. Eles vão ter que se ajeitar, porque não tem jeito. E aí, olhemos o que aconteceu. Jesus veio, entrou na história da humanidade, materialmente falando e divinamente como ele é, deixou a sua mensagem e reatou o laço. O que Adão e Eva tinham desatado e a morte tinha entrado, com a obediência de Jesus no madeiro da cruz, a nova árvore e o novo Adão, ele emendou o laço, para que nós não tivéssemos mais a morte como fim, mas a eternidade como nosso lugar. No entanto, nós costumamos ainda quebrar esses laços. A garantia da eternidade nós temos, mas precisamos cuidar, como toda garantia. Nesse tempo, como promessa, Ele manda o Espírito Santo, que é Deus, para cuidar de nós e para que esse laço não seja desatado. Olha que luta Deus faz para nos salvar. É essa a identidade da Trindade. É a constante ação de Deus para não se desatar de nós. É aquela história de Deus estar o tempo todo estendendo a mão para nos resgatar e a gente tirando a mão de Deus da nossa. É por isso que o salmo de hoje, ele está dentro da chave da leitura de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós não escolhemos Deus primeiro, Ele nos escolhe. E se Ele nos escolhe, Ele cuida, tal qual Ele fez com o povo da antiga aliança, que está na primeira leitura de hoje. Não há um Deus tão próximo, que cuide tanto, que dê seu braço forte, que estende a mão, que tira o povo da escravidão, que liberta o povo. Essa é a primeira Páscoa, a Páscoa da libertação do povo que é dele, que ele escolheu. O povo de Abraão, o povo eleito, o povo de Deus. Esse povo não aceita Cristo, mas mesmo assim continua sendo o povo de Deus, por ser sua raça. Mas hoje, depois da ressurreição, depois de Jesus, o povo somos nós, cristãos. Nós não desrespeitamos o povo eleito primeiro, que é o povo judeu. Eles têm a sua importância. Foi a eles que Deus primeiro se revelou. Mas hoje nós temos o que São Paulo apresenta. Nós hoje somos filhos. Nós temos um espírito de filhos adotivos que clama: Abba, ó Pai. Significa:
uma intimidade, uma unidade, uma relação muito próxima. Abá significa é muito unido. Deus não está longe, Deus está próximo. E a gente sente isso. Eu disse agora há pouco, e repito, a figura de linguagem é Deus querendo o tempo todo, querendo nos resgatar, estendendo a mão e fazendo de tudo. Mas nós às vezes desprezamos a Deus, assim como o povo da antiga aliança. Vamos adorar deuses tantos. Os deuses hoje são muito visíveis. Os deuses hoje é o dinheiro, é a matéria, é o poder, é a falta de fraternidade com o próximo. Os deuses de hoje são os templos que a gente edifica. Podemos dizer, há um Deus desconhecido. Eu falava esses dias, eu vejo aqui, por exemplo, na nossa paróquia, e falei esses dias, tem gente que não falta, se tiver aberto, a uma sessão de academia, há uma zumba que tem por aqui, não sei o que é zumba, se é, como chama? Que tem aqui sempre lá da igreja, funcional, é o novo templo, mas a igreja eu deixo para outro dia. São outros deuses que a gente vai colocando na vida como mais importante, o Deus beleza externa, aqueles que se apresentam nos Instagrams do mundo, nos Facebooks da vida, colocando a sua imagem como a perfeita para que outros olhem, tenham sentimentos ou divinizem. É o Deus do dinheiro que faz com que tanta gente busque coisas, pise em cima dos outros, como o nosso país extremamente concentrador, rico, Deus nos deu tanta coisa. Como é que podemos então olhar para a Trindade, esse esforço de Deus de estar conosco, se a gente às vezes vive num tempo tão dividido? Esta realidade do tempo de agora, já disse outra vez aqui, mostra-nos a fragilidade humana. Mostra-nos, por exemplo, no Brasil, quanto somos ainda muito pequenos em relação ao processo maior. Quanto ainda estamos em situações bairristas, de discussões por partidos, por pessoas, por números, por cores. E enquanto isso a gente vê o todo se prejudicando. Mas isso é a normalidade de um país que é extremamente dividido, de pessoas que se prendem ao poder e que querem chegar, e de gente que apoia um e quer derrubar o outro. Essa é a realidade extrema de um país que vive características de uma divisão, de cristãos divididos, igrejas aqui e ali, que não se sente como que unido para lutar por uma parte comum. Essa é a realidade que a gente não pode escapar de refletir no domingo da Santíssima Trindade. Deus está o tempo todo nos salvando, mas as nossas escolhas nos tiram da mão de Deus. Essa é uma triste constatação. Meus irmãos, não adianta a gente ficar numa interpretação exegética da palavra. Era só chegar aqui e dizer o que é que explica, como falei na primeira parte. É só olhar aqui e dizer o que cada uma leitura diz, mas é preciso fazer a hermenêutica, que é outra coisa. É a gente pegar e traduzir para os dias atuais. Porque senão a gente fica com a história que é interessante, importante, fundamentaliza a nossa vida. Mas hoje somos nós. Hoje é a nossa vida. Busquemos a unidade. É difícil o caminho, mas só há uma salvação. Deixando as divergências, respeitando os diferentes, sobretudo se não depende só de nós, mas que a gente possa buscar pontos de unidade, como uma costura que vai sendo feita juntando tecidos separados. Não fica tão perfeito, a costura não fica, né? A gente vê que tem feito é emenda, mas ali está feito.
E às vezes é importante a cicatriz para lembrar que a gente sofreu por alguma coisa. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, há muitos anos, há mais de 20 anos eu acho, cortei e eu sei por que foi. Até hoje, quando eu olho, eu lembro. Não dói nada, mas me lembra que um dia eu tive um descuido. Vamos fazer então, juntar os separados, costurar as pontas desunidas, evitar os conflitos. E aqui eu conclamo e perdoe estas palavras todas. Quem é cristão, se esforce para se unir. Busquemos respeitar. Eu fico muito preocupado com situações que vejo, inclusive em nossa cidade, de pessoas que estão vindo à igreja, que vêm à igreja, que estão aqui com a gente, mas que têm dificuldades ainda de perceber qual é o sentido do perdão. Igreja não é lugar de perfeitos, é lugar do perfeito que é Deus, mas de pessoas que lutam pela perfeição na simplicidade e na humildade do coração.